Esse é o canal Socialista Socializando. Eu sou Ricardo Gustavo. Sabe quando nossos pais, nossos avós diziam assim, ó, sai daí que isso vai dar confusão. Não se mete lá. Não vai para lá. Isso vai dar confusão, né? Tem gente que usa como meio de vida, principalmente nos dias de hoje, o conflito, né? Usa um conflito para se dar bem. Isso acontece na mídia, parlamentares, né? De uma maneira geral, todo lugar que você vê tem gente arrumando confusão. Tem mais confusão do que paz, né? Direto, até em religiões. Tem religião, você olha lá, pô, eu vim aqui para aliviar minha cabeça, não estou passando bem com a minha... Nada, pô, os caras incitam o ódio, né? Então isso daqui que está acontecendo aí, mais uma vez com a família Bolsonaro, faz parte disso tudo, pelo o mundo como ele está se apresentando. É porque muitas pessoas como estas estão, infelizmente, hoje em sua maioria, né, ou equivalente. E aí você pode ter certeza que vai ter conflito, não vai ter paz. Então nós vamos para a vinheta, que eu vou explicar para os senhores aqui, fazer uma cronologia do que realmente aconteceu e o que está por vir. Solta a vinheta. Bom, pessoal, já no início do vídeo eu vou pedir para os senhores ativarem o sininho. E a minha intenção é fazer vídeos diários, mas eu ainda não tenho público para isso. Então eu posto um vídeo hoje, as pessoas pelos seus afazeres só vão assistir ao vídeo 3 dias depois, 2 dias depois. Então eu mudei aí para botar vídeos intercalados, dia sim, dia não, né? Então eu peço para os senhores aí não esquecer de dar o like, assistir o vídeo até o final, ativa o sininho. E se tiver alguma ideia de fazer algum vídeo, né? Eu pretendo sim postar vídeos sobre parte de filosofia, do trabalho de Karl Marx, tá? Partes de história para você conhecer, né? O fundamento, o que significa a esquerda. Você pode deixar aí no comentário, dando uma ideia de fazer determinados vídeos, ok? Dito isto, vamos lá. Bom, por que o Bolsonaro teve essa medida cautelar para ele utilizar tornozeleira? Isso daí foi por causa da incitação que o Eduardo Bolsonaro, ó, grava bem isso, incitação nas redes sociais, lá nos Estados Unidos, o Magnitsky no Alexandre de Moraes, fazendo chantagem em cima de uma ação processual, ameaçando o tarifaço de Trump, várias coisas. Então, o Alexandre de Moraes viu como uma ameaça e colocou a medida cautelar no dia 18 de julho. Essa medida cautelar era o recolhimento domiciliar noturno e integral em finais de semana, proibição de se encontrar com embaixadores, porque os senhores podem, se os senhores estão lembrados, no ano retrasado, quando deu início todo esse processo aí, o Bolsonaro foi a uma embaixada, foi a embaixada da Hungria, né? Então, para ter contato com embaixadores. No dia 21, quando ele foi colocar a tornozeleira eletrônica, né? Teve uma outra decisão, porque o Eduardo Bolsonaro já estava postando no Instagram e fazendo ameaças no dia 21 de julho. Isso daí foi uma matéria da BBC, tá? Eu vou colocar aí, já estou colocando para o senhor ver a matéria da BBC com a Reuters. Eu achei que ficou meio tendencioso. Depois os senhores vão ver, mas a reportagem seguiu uma cronologia aqui. Então, no dia 21,
foi esclarecido que o Bolsonaro não poderia utilizar as redes sociais para transmissões e retransmissões vinculada a áudios, vídeos, transcrições de entrevista sob pena de prisão. Logo após isso, né, antes já tinha falado, o Eduardo Bolsonaro continuou, né, aí postou a foto do Bolsonaro, de tornozeleira eletrônica, essa foto que está na Reuters aí, botou nas redes sociais todas, e ele colocou essas restrições aqui, por isso que veio a matéria da BBC, falando censura prévia e medidas prudentes. Medidas prudentes. Eu estudei direito, não vi isso aqui. Daí eles colocaram lá censura prévia, né? Medidas prudentes. E aí estavam questionando, né, o Xandão sobre a extensão, né? Os advogados do Bolsonaro entraram com embargos de declaração. Embargos de declaração é quando o juiz profere uma decisão, um despacho, que não ficou muito claro o que ele está querendo dizer. Então você entra com embargo de declaração pedindo esclarecimentos. E o Alexandre falou que ele não poderia utilizar redes sociais de terceiros também. Tá praticamente restringido, que eles estavam falando assim, pô, se ele pode conceder entrevistas, como é que a entrevista não pode ser vinculada em redes sociais? Isso é válido, tá? Mas esperar a resposta dele lá. E aí a BBC chamou uns juristas, 3 juristas para falar sobre o caso, da Fundação Getúlio Vargas, outros de um escritório de advocacia, pessoas competentes, né? Mas achei tendencioso porque quando foi lá quem é a favor da decisão do Moraes, botaram um advogado PT, óbvio, porra, cara. Isso é óbvio. Então, advogado do PT, mais uma pessoa, e associaram, fizeram a comparação com o do Lula em 2018, as entrevistas que o Lula dava. Agora, olha só, presta atenção, pessoal. Qual o objetivo do Alexandre de Moraes desde o início aqui, cara? Desde o início, sabe? Você não precisa ser advogado, ter feito curso de direito, né? Olha só, o que o Alexandre de Moraes está pegando aqui nessa parte, da segunda decisão dele, que foi das redes sociais, é justamente restringir as redes sociais. Tá? O problema aqui são as redes sociais. Tá? Isso é que dá esse motivo todo. Qual o objetivo do cara aqui? O que ele quer falar para você? O que o juiz, o que o magistrado quer passar para você? Nada, é incitação da rede social. Esse é o grande problema. É a bagunça das redes sociais mesmo. Porque foram nas redes sociais que eles marcaram um encontro para ir lá para Brasília, no 8 de janeiro. É onde eles fazem lá toda a sua milícia digital, o que eles falam. Então o objetivo aqui são as redes sociais, cara. Então não adianta nem a BBC chamar juristas, porque o objetivo do Alexandre de Moraes aqui é atacar justamente a incitação através das redes sociais. Tá? Se ele usasse aqui um outro termo, se fosse gravação, no embargo de declaração, você colocar ali, de repente o Bolsonaro podia usar uma determinada gravação para ser utilizado lá no comício, você pode colocar. Olha, gravação pode. Como é que pode? Como é que um veículo de comunicação de entrevistas não vai colocar? Porque pelo que eu entendi, pelo que eu vejo assim, nas redes sociais, seria a rede social da própria. Então, por exemplo, tem a Globo vai dar uma entrevista com a pessoa. Colocaria essa entrevista na Globo.com, tá? Colocaria nos que são pertinentes a ela. Isso daí foi o que eu entendi. Mas se ficou obscuro, falou, olha, e se o cara botar em outra, aí vai ser problema da outra. Vai ser problema da outra. Republicar, né? Se por acaso a Globo colocasse aqui, pegasse e botasse no Facebook.
Aí seria uma outra coisa, mas seria lá com o símbolo da Globo. Tá certo? Isso é válido. Vai sustentar. Mas o Alexandre de Moraes queria atacar a utilização e citação das redes sociais. Tá? Então isso daí, olha só, foi no dia 21 de julho. No dia 21 de julho, essa matéria que está colocada aí, dia 22 de julho. E aí a BBC fez, uma comparação com o do Lula em 2018. Em 2018, pessoal, nós não tínhamos a rede social pancada do jeito que está hoje em dia. Você ainda tinha o processo, estavam se falando ainda do negócio de fake news, sabe? Ainda não tinha essa monstruosidade toda. Você não ouvia falar em milícia digital. Todo mundo sabia de determinada coisa, mas não tinha nem investigações sobre isso. Tá? Eram momentos diferentes. Tá? Você tirar um negócio lá de 2018 e colocar no que está acontecendo hoje aqui, entendeu? Mais de 5 anos, tempo pra caramba, o Lula estava preso. Então, o que eles estão falando é concessão de entrevista, ele preso. E você via ali, quem fazia a vinculação era o próprio jornalista na rede social dele. Vocês estão entendendo? Eram momentos diferentes. Momentos diferentes, não tem nada a ver. Então foram fazer uma comparação absurda, quando você nem tinha algum tipo de crime. Eu não me lembro, em 2018, de medidas, pode ter tido, de medidas assim, sobre a gente colocaria mais e-mail, WhatsApp, mas quase a gente não ouvia falar sobre isso daí, de fake news, até porque foi durante o governo Bolsonaro que teve a CPI, né, das fake news. Foi durante o governo dele, então 2018 aqui, já não tinha isso. Não tinha isso. Momentos diferentes, além deles, eu achei que foi tendencioso por causa deles botam um advogado que, obviamente, deveria ser um advogado defendendo lá o Alexandre de Moraes, mas que não fosse do PT. Né? Eles botaram 3 para falar de um escritório e 2 de outro com um cara que era do PT. E aí botou lá a matéria de comparação com o Lula de 2018. Como se o Lula excitasse a galera de redes sociais. Muito pelo contrário. Foi muito pelo contrário, pelo que eu vi. Tá? Então, isso ocasionou tudo. Agora vamos lá para a parte cômica do negócio, né? Para mim, quem colocou para prender o Bolsonaro, que fez isso aqui, foram os próprios filhos. Tá? Foram os próprios filhos. O Flávio Bolsonaro dá com aquela coisa dele, eu acho que ele é um dos mais inteligentes ali dos 3, mas ele sabe. Velho. O cara pegou, colocou, apagou e diz que é por insegurança jurídica. Insegurança de quê, velho? Já errou, sabe? Ele apaga o post, a jornalista Carla Araújo colocou uma jornalista do UOL, essa jornalista do UOL, que o Alexandre de Moraes viu isso daqui, né? Foi passado para ele. Quando a gente fala assim, o Alexandre de Moraes viu, o Alexandre de Moraes não fica sentado lá dele, não. Tem o pessoal da investigação, o pessoal que alerta ele, tá? Você não fica achando que ele vai lá pro banheiro e leva lá, eu vou ver o que esses caras estão fazendo, não. Daí tem gente da polícia, tem investigadores, tem gente que já fica lá monitorando, tá? Então passou para ele lá isso aqui, da postagem do Flávio Bolsonaro, botando coisa em Copacabana. A gente, claro que ia dar. Tem a Nicolas Ferreira, né? Falou lá com a madame. Quer dizer, claro que ia acontecer, gente. Claro que ia acontecer. Também o Carluxo também falou para seguir nas redes, né? Então, é impossível. Todo mundo concorda, embora que eu acho que o caso do Flávio Bolsonaro pode ter sido... caramba, não podia não, sabe? Meio que voando. Porque obviamente que eu vou associar, eu pelo menos vou associar, porque o Brasil está com a negociação lá com o Trump,
deu certo lá para 700 itens, os outros estão em andamento, estão em conversa, então os caras querem bagunçar o negócio todo. Não pode o Brasil dar certo. Não pode. Tá? Você está lá no meio de negociações, o cara vai e manda uma dessa. Né? Então é para bagunçar o negócio todo. Para bagunçar o negócio todo. E aí vai aqui essa parte cômica, né, pessoal? Olha a parte cômica. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, esse partido que o Rio de Janeiro está ferrado. Se você é carioca, se você é fluminense, está ferrado, porque você tem o Sócrates Cavalcante, que só fica na casa do Bolsonaro, não faz nada pelo Rio de Janeiro. Faz parte de uma elite religiosa parasita. Uma elite parasita de religiosos que tem aqui no Rio de Janeiro. Sabe? Eu até ia falar outras coisas aí, quando esses caras aí estavam tendo para liberar armas, sabe? Não é o tema do vídeo aqui, mas quer liberar, libera. Vai lá, libera. Tá? Não é o tema do vídeo aqui, mas o Rio de Janeiro, com esses caras, a criminalidade no Rio de Janeiro não teve nada. Você tem lá o Sócrates Cavalcante, que é da igreja lá, é o advogado, é o representante do Silas Malafaia. Você tem um outro deputado lá, que é o vice-presidente da Câmara, o deputado Altineu Cortes. Eu não esqueço o nome dele, porque eu associei a Cortes. Esse cara é o mesmo da PL do desmatamento, tá? Eu tenho um vídeo aí do desmatamento, dá uma olhadinha lá. PL Rio de Janeiro, são esses caras. Né? Eles disseram que vai pautar a anistia se o Hugo Mota não voltar da viagem, ou já vai viajar. Pauta, isso. Vai lá, coloca para votar a anistia. Coloca. Sabe? Tem que deixar esses caras fazerem o que eles querem. Já durante a Covid, a esquerda pisou na bola. Devia ter deixado, olha, vamos andar sem máscara na rua. Anda, tranca lá a porta lá na igreja, fecha a igreja sem máscara, tá? Não usa máscara não, tá? Mas assim, né? Aí esse Altineu Gomes falou que vão fazer chantagem, que não vão travar as pautas do que é interesse do povo brasileiro. Esses caras não estão nem aí, é uma elite parasita mesmo, como eu falei, né? E vai lá o deputado o Gustavo Gaia, né? É o Gaia? E vê lá o post do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto coloca o post lá que eu não aguentei, eu vi no X. Estou inconformado, o que mais posso dizer? Bota a nota lá. E vai lá o Gustavo Gaia, é Marcos Gaia, sei lá, Aí bota, que nota imbecil, uma nota dessa. É pra gente rir, né? É pra gente rir. Meu Deus do céu, pra você ver, a maioria desses caras aí foi o que o povo brasileiro votou. Tá? Eles são maioria no Congresso Nacional. É isso aí, são esses representantes que o nosso povo elege. Então, olha só, eu não tenho muita pena não, cara. Eu sou da linha assim de Maquiavel também. Depois desse do Valdemar Costa Neto, quando eu tava falando aqui no X, eu não aguentei, né, rapaz? Estou inconformado. O que mais pode dizer? Aí tem um post lá, vamos ver o que dizem as cartas. Vamos ver o que dizem as cartas. Um cara botou isso lá no post, né? Então, olha, pessoal, é uma coisa que vai escalar. Tá? Vai para frente. Eu falei para os senhores aqui, tinham várias medidas que poderia ter sido evitado, mas parece que eles não gostam de... É aquele pessoal que gosta de arrumar confusão. Vão para o lugar para arrumar confusão. Eu já vi isso. Os senhores já devem ter visto isso. Quando olha ali para aquela porra, isso vai dar merda. Isso é o tipo de pessoa assim. Inclusive eu vi aí em outros canais de companheiros aí falando, eu vejo essas pessoas, me dá medo. Sai de perto. Não, vai lá e diz mesmo. Gente, aqui no Rio de Janeiro teve um conhecido amigo meu que levou tiro, entendeu? Morreu. Tava comemorando o jogo do Fluminense aí, ele falou, um amigo meu foi baleado por um agente penal, que também era fluminense, né, e não gostou, quando entrou no papo de político, o cara deu um tiro nele, tá?
Então, pessoal, né, isso até eu vou fazer um outro vídeo. A esquerda tem o direito de se defender, né, para a gente levar isso a sério, porque eu vejo que tem gente da esquerda que não leva isso a sério. O Glauber Braga deveria ter tomado medidas antes, não tomou, e aconteceu isso, né? Então, olha, eu tô achando que, vamos ver o que o Trump vai falar sobre o amigo dele, porque para mim é bucha de canhão. E para lembrar os senhores de uma coisa só aqui para encerrar o vídeo, tá? Essas pessoas aqui, como eu já falei em outros vídeos, elas apoiam o genocídio na faixa de Gaza, tá? Essas pessoas aí que vão lá com bandeira de... São as mesmas pessoas que dizem que a esquerda matou um monte de gente, que o comunismo matou um monte de gente, que Stalin matou um monte de gente. São as mesmas pessoas que apoiam o que está acontecendo na faixa de Gaza. É bom que revela, mostra para todo mundo como são essas pessoas, tá? Então, pode deixar um comentário aí, né? Deixa o que você acha que vai acontecer com o Bolsonaro. Para mim, vai ser condenado e vamos ver o que escala. Será que o Altineu Cortez vai botar lá a lei da anistia? Bota, Altineu, bota lá a lei da anistia. Tomara que passe a lei da anistia. Vamos lá, bota mesmo para frente isso que eu quero ver. Tá bom, pessoal? Não esquece de deixar o like e compartilhar o vídeo. Muito obrigado.